Autodesk. Capítulo 1. Introdução. O AutoCAD Civil é a mais atual solução de Autodesk de projetos de engenharia civil. Ele foi desenvolvido com a plataforma de AutoCAD Map 3D. Por sua vez, foi desenvolvido na plataforma de AutoCAD, sendo assim o AutoCAD Civil 3D. Todas as funcionalidades do software AutoCAD mais usado no mundo geram arquivos do formato DWG. As funcionalidades de geografamento do AutoCAD Map 3D, a partir dessa versão, o AutoCAD não passou a contar com certas funcionalidades do modelo da indústria, não está incluso no AutoCAD 3D 2012. Além disso, o AutoCAD 3D Civil é um software que trabalha com o conceito de modelo de objetos de Model-Based Design em inglês. Na prática, isso significa Civil 3D, produção automaticamente é feito de programação quando ocorrem alterações dos dados de alinhamentos, perfis ou terrenos, de modo que precisamos nos preocupar com efetuar atualizações manualmente. Os objetos paramétricos com os quais o 3D estão indicados na figura 1, sendo ao longo, alguns serão apresentados em maiores detalhes. O Autodesk é objetos de ferramentas, layout, acesso rápido, criação de edição de comandos, enquanto os métodos edição utilizam comandos de grips. Figura 3 da janela Top Space, na aba Prospector e aba Settings. A figura 1 do objeto 3D Civil, na versão 2012, quando foi adicionado de Coachment, a área de contribuição, esse objeto foi adicionado com o Instituto de simplificar o fluxo de trabalho de projetos de drenagem pluvial do esgoto. Figura 2, Catchment Object. Diferentemente de soluções tradicionais de rótulos, texto com informações de objetos, AutoCAD 3D Civil, gerados e atualizados dinamicamente, sendo baseado nas propriedades dos elementos do projeto, na superfície. Essas atualizações automáticas garantem consistência de relatórios do estudo de diferentes cenários da interface Civil 3D. É fácil utilização, lógica, todos os objetos na aba Prospector, disponível funções na aba Settings, conforme a figura 3. Organizado pela Convert na semelhante para todos os o Autodesk usuário, podendo criar template, adaptando templates existentes aos padrões de apresentação de projetos adotados pela empresa ou órgão público contratante do serviço. Vamos agora configurar o desenho de coordenadas que utilizaremos por nosso projeto. Na Top Space, selecione a aba Settings. Clique no botão direito, o nome do projeto, o nome do seu arquivo. Clique na Edit Drawing Settings. Configure as unidades do projeto, sistema coordenadas conforme a figura 6. Explore as demais abas janelas, Drawing Settings, depois clique em OK. Capítulo 2. Pontos e superfícies. Levantamento de pontos. Vamos começar um novo projeto importando o conjunto de pontos. Levantamento de campo. Este arquivo, pontos, está importando, passou pelas correções de levantamento. Iremos abordar as funcionalidades de fotografia
3D do capítulo 3D Civil. Nos pontos grupos de pontos point groups. Todos os pontos pertencem ao grupo de compartilhar de exibição, o que inclui símbolo de ponto, configuração dos seus rótulos. Isso porque seus estilos são... Existem diversas maneiras de criar pontos 3D Civil. É possível criar pontos a partir de objetos existentes como curvas de nível, superfícies de alinhamentos, eixos, importar arquivos, alinhamento, 2 pontos, dentre outros. Nesse exemplo, vamos importar o arquivo pontos de formato ENS, Notching Elevation, separado por vírgula. Na Ribbon, feche as opções, selecione a aba Home e clique na opção Points. Creation Tools. Na barra de ferramenta, Create Points. Figura 7, selecione a opção Import Points. Na caixa de diálogo que se abre, selecione Ends, Delimited para o formato no campo Source File. E clique no ícone à direita, a busca do arquivo pontos Doubling Spot Elevation. Vamos importar esses pontos no grupo chamado levantamento para Wedge Points Group. Clique na ícone à direita para abrir de diálogo no grupo conforme na figura 8. Digite o levantamento para o nome do grupo e clique em OK. Autodesk. Na figura 8, execute o zoom. Expands para visualizar pontos. Você possui um mouse com rodinha, pode fazer um clique duplo nela e efetuar o zoom. Extend, caso contrário, no menu View, teremos a opção Zoom. Na Prospector Tool Space, expanda o grupo na Point Group. Clique em levantamento, note que é exibida na Tool Space. A pista de pontos pertence a este grupo. Selecione os pontos, clique no botão direito, clique em Zoom. O Civil 3D automaticamente executa no Zoom. Esta localização no ponto selecionado, atente para o modo exibição do ponto figura 9. O ponto é representado por círculo amarelo, com o ponto por meio exibida de correspondente a esse ponto. Selecione o ponto, clique no botão direito, clique na opção Point Group Properties. Na caixa de diálogo, altere a Point Style Standard Point Label Style para Standard, conforme a figura OK. Alterações ocorridas. Note que o levantamento não é apenas o ponto. Selecionando, entretanto, alteradas apenas modificou esses dados. Repita o processo, retorne ao Point Style, Point Label Style para estação e ponto cota desk, respectivamente. Na figura 10, criando um modelo digital de terreno superfície. O próximo passo é construir um modelo digital de terreno, que no Civil 3D é chamado de superfície Surface, usando de pontos importados, conforme na figura 11. Na direita, o item da Surface. No Prospector, selecione a opção Create Surface.
Autodesk. Como o Civil 3D trabalha com conceitos básicos, com nome ou código que se identifica, você pode aceitar sugerido com nome personalizado. 16. Chamar superfície de terreno existente. Você também pode distribuir estilos pré-definidos, curva, geometria, superfície preenche no diálogo. Create Surface, figura 12. Repare que na parte da caixa de diálogo da figura 11, na opção Type, está definida Thin Surface. Isso significa a superfície será criada a partir da triangulação dos pontos. Deixe essa opção marcada e clique em OK. Até aqui criamos o objeto da superfície, mas é preciso dizer os dados. Devem ser usados para criar o modelo digital duplo terreno existente. Definition. Os dados de uma superfície agrupados nas seguintes categorias: limites, linhas de corte, curvas de nível, objetos, desenho, inclui linha de ponto, texto 3D, faces. Polyfaces. Arquivos de pontos, grupos de pontos. No nosso exemplo, usar grupos, pontos, clique, botão direita, point groups, depois add. Selecione o grupo de pontos, levantamento de clique em OK. Agora você pode estar visualizando o modelo terreno 2D, o seu limite de curvas de nível. Autodesk. Ao invés de importar arquivos como fizemos nesse exemplo, você deve começar o seu projeto com uma superfície selecionando a opção Point Files, mostrado na figura 13. A vantagem do procedimento de sobrecarregar o seu arquivo de pontos, ele ficará menor. O que você visualiza no Civil 3D, apenas uma questão de configurar o estilo. 20. Clique no botão sobre o modelo de terreno existente. Selecione a opção Object Layer. Utilize o comando Orbit Mud para uma vista 3D superfície. Após terminar de explorar a superfície, feche a janela Object Layer. Você pode criar novos estilos Civil 3D, alterar estilos existentes para facilitar nossa visualização. Atribuiremos outro estilo da superfície. Clique no botão direita do terreno existente. A seguir, Surface Properties. No campo Surfaces Style, selecione o mapa Elevação, clique em Ape. Para facilitar nossa visualização, clique no botão direita terreno existente na Surface Ape. De acordo com a faixa de elevação, a cada área mesma. Para determinarmos as faixas de elevação adotadas para a visualização, é necessário fazer uma análise de superfície. Na aba Análises, selecione Elevations, no campo de Análises Type. Clique no botão abaixo de Rangers. Inicie uma análise e verifique as taxas de elevação do campo. Rangers, Details e clique em OK para fechar a janela. Criaremos a tabela com informações de elevação para que vá na aba de Annotate, no painel Label Tablets. Selecione a opção Add Tablets. Em seguida, Add Surface Legend Label.
Para continuarmos o nosso exercício, voltaremos ao estilo de exibição da superfície, para a condição inicial. Na Tools Space, clique no botão direito do terreno existente. Selecione Surface Properties. Na aba Information Surface Style, inicial novamente na geometria. Salve o desenho na utilização nas etapas posteriores. Iremos utilizar a superfície de Data Shortcuts. A primeira etapa, ou seja, o terreno existente do desenho, no mais fácil de trabalhar. No capítulo 9. Na Tool Space Data Shortcuts, clique em Set Working Folder e selecione na pasta e salvar as informações da Data Shortcut. Novamente, clique no botão direito da Data Shortcut e selecione New Data Shortcut Project Folder. Nessa etapa, criaremos uma pasta dentro das pastas selecionadas e anteriormente no armazenamento de informações, conforme a figura 17. Após isso, salve o desenho da base DWG. Depois criaremos a Data Shortcut. O programa pede o desenho seja salvo. Na Data Shortcut, selecione Create Data Shortcut. Uma janela aparecerá na qual você deve selecionar objetos. E tomarão referência nesse caso. Teremos apenas a superfície. Portanto, Surface, clique em OK, conforme a figura 18. Projeto viário. Passemos um projeto do trecho viário, comecemos criando referência ao terreno existente. Na Tool Space, expanda a Data Shortcut Surface com o botão direito e do terreno existente selecione Create Reference. Clique em OK, janela para aparecer informações da superfície. Se a superfície não estiver visível, na linha execute comandos de Zoom Extents. Verifique nessa data de Shortcut. Podemos modificar estilos Surface, Properties, Surface Style. E hoje a superfície, selecionando o arquivo original que contém o eixo para a pista na caixa de diálogos, atribuir o nome de alinhamento, vamos chamá-lo de Ave Brazil. Confira o Engagement Style está definido como o eixo completo de projeto de Alignment Label Set, com padrão de 100 mm vezes 20 mm. Lembre-se que esses estilos irão variar de acordo com o template do que você usou para criar o seu arquivo. Nessa caixa de diálogo, temos a ferramenta Design Criteria, que automaticamente estabelece raios mínimos de curvas horizontais e, posteriormente, comprimentos mínimos das curvas verticais. A partir de valores indicados para normas selecionadas, o Civil 3D já vem pré-configurado, com critérios de projetos de diversas normas, manuais, internacionais, contendo exemplo de manual de Policy on Geometric Design Highway and Streets, versão 2004, da American Association of Station and the Highway and Transportation Officials, que são adotados mundialmente nas diretrizes do projeto geométricos de rodovias da DER São Paulo. Diversos outros órgãos rodoviários são baseados no manual de WESH2 de 2004 e são instalados de Country Kit Brazil. Os parâmetros do cálculo de diretrizes, os projetos rodoviários da DER SP
também estarão disponíveis para seleção. Ainda a janela de Create Alignment selecione Design Criteria. No campo Starting Design Speed. Oferecemos velocidade de diretrizes de rodovia. Nesse exemplo usaremos 80 km versus hora. Clique em Use Criteria Based Design. Clique em Procurar conjuntos de critérios. No projeto, no exemplo, utilizaremos Autodesk Civil 3D Mac 3 Brother SP Wedge 2 2004 XHTML. Configure o campo Minimum Radius Tablet Wedge 2 2004 Metric and MX conforme a figura 22. Clique em OK. Também possível novas regras bastante simples localizadas na Ribbon na aba Modif. Após selecionar a opção Alignment no painel Design, na aba Modif, nas opções da edição Alinhamento, aparece nessa aba você selecionar a opção Design Criteria Editor. Nessa opção é possível visualizar critérios no projetos indicados nas agências. Assim é possível critérios de alinhamentos horizontais e verticais. Em seguida, será exibida a barra de ferramentas Alignment Layout Tools. No primeiro ícone, à esquerda, clique em Curve and Spiral Settings. Na janela Curve Spiral Settings, é possível configurar a curva transição a ser utilizada assim como o raio da padrão de inserção de curvas curriculares, no exemplo, curriculares com raio de 50 metros, conforme a figura 24, clique em OK para fechar a janela. Ainda no ícone indicado na figura 23, a Tangents and Curves, desenhar alinhamentos, agora é só clicar nas vértices dos pontos de interseção das tangentes e dos trechos de tangente, indicados por centro de círculos de A, B, C, D, E, e repare automaticamente no Civil 3D, já criou estacas associados. Na figura 25, selecione o alinhamento, clique no botão direito, seleciona Edit Alignment, Geometry, Alignment Layout Tools. Se abrirá, clique no terceiro botão, na direita, para a esquerda, figura 26. Aparecerá uma tabela na figura 27. Essa tabela é possível editar parâmetros de alinhamento, tais como raios, curvas, extensão, tangentes, entre outros. Repare que as curvas de raios de 280 metros, não de 50 metros. Havíamos especificado na horizontal alinhamento circular de superrevelação máxima na curva de 4%. A velocidade diretriz de 80 km/h, o Civil 3D ajustou automaticamente nos critérios de projetos pré-definidos anteriormente. Altere o valor do raio das curvas de 50 km e repare, um triângulo amarelo com um sinal na exclamação aparecerá esse símbolo. Indica que o raio daquela curva é inferior ao raio mínimo segundo. O critério do projeto pré-definido anteriormente. O próximo passo é criar o perfil do terreno. Vá até a aba Home Profiles. Create Surface Profile. Na caixa de diálogo, Create Profile from Surface, clique no botão Adicionar. Para criar perfil, Ave Brazil, na superfície do terreno existente. Em seguida, clique no botão Draw in Profile View. Altere o nome na perfil vertical terreno Ave Brazil. Você poderá acessar todos os valores sugeridos. Seguinte, clicar no botão Next. Na tela seguinte, você define um intervalo de alinhamento. Será utilizado para criar o perfil.
como queremos no perfil na opção Automatic. Selecionada, clique novamente em Next. A próxima define a variação das alturas de perfil, assim como a opção Automatic, selecionada de Abranger, variações de altura existente ao longo de alinhamento. Na próxima, Profile Display Options. Verifique se na label do terreno existente está definido vazio. Clique em Next. No botão desabilitado por fim, clique em Create Profile View. Nesse momento, a barra de ferramentas da Profile Layouts, exibida na figura 32, nessa barra que está as funções disponíveis para a criação de edição de perfis longitudinais. Ele é muito semelhante às barras de ferramentas de pontos, alinhamentos horizontais que vimos anteriormente. Na Civil 3D possui interface consistente que facilita o aprendizado. Ainda na barra de Profile Layout Tools, você pode abrir uma tabela de parâmetros do perfil e corrigir quaisquer parâmetros insatisfatórios que a mudança de necessidades do seu perfil. Para isso, o terceiro botão, na direita e à esquerda, aparecerá uma tabela com parâmetros de perfil projetado. Agora vamos definir a seção do tipo do Civil 3D. Trabalha com o conceito de assemblies, subassemblies, ou assembly, definido na posição do eixo no projeto nas seções transversais, e os subassemblies nos componentes de seção transversal, como faixas de rolamento de guardrail, sarjeta meio-fio, para criar assembly na ribbon, no aba home, painel Create Design. Selecione a opção Assembly Create Assembly, chame AV Brazil e clique na opção Vazio e tela inseri-la no objeto, representa o eixo de transversal. O próximo passo é inserir elementos de seção transversal. Na Ribbon, se você clicar no botão esquerdo sobre esses elementos da Civil 3D, impedir o ponto que inserir Assembly, se você clicar no botão direito para selecionar a opção Help, que apresenta informações detalhadas de comportamento subassembly, outra forma de trabalhar. Através do primeiro ícone da a linha de Profile View, nas 5 mm da outras coisas do médio, terminar alinhamento de pressione Enter. Através do primeiro ícone da primeira do perfil, na opção Drawn Tangents, como mostra na figura 32, acima basta clicar na intersecção na vista de espaçamentos longos. É importante que o primeiro ponto que selecione a vértice inicial é importante o último da vértice da final do perfil, do terreno existente. A Profile View do perfil existente no espaço de 5 mm, uma das outras crie nos netos do comprimento superior a 300 metros. Quando terminar de definir o alinhamento vertical, pressione Enter. Outra forma de adicionar o Content Browser, após selecionar Assembly, na aba Assembly, selecionar na opção Catalog. Explore vários modelos de assemblies. Na Subassembly, disponível catálogo Corridor Modeling Catalogs. Posicione a janela de catálogo, o seu assembly, seja possível visualizar tais como a mostra da figura 37.
Muito bem, galerinha do YouTube. Eu fico por aqui. Se vocês gostaram da minha aula, dá um joinha. Se inscreva no meu canal. Me siga nas redes sociais, Facebook, YouTube, Twitter. E não deixa... Eu agradeço. Até mais.